Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. A mente das pessoas. Lei e graça, carne e espírito, filho e escravo. Esse é o tema. Lei, graça, carne e espírito, filho e escravo. Agora vamos entender. João capítulo 6, no versículo 63, diz assim: disse Jesus: o Espírito é o que? Vivifica, da vida. O Espírito é o que vivifica, da vida. A carne é a lei. E aí eu vou explicar, tá? Como assim, irmão Elson? Vou explicar. A carne para nada serve. Por que a carne era a lei, irmão Elson, e não a minha carne natural? Não era da carne natural que Jesus estava falando. Até porque Deus nos criou com propósitos. E essa carne serve para muita coisa. Você vai cuidar do teu filho através de quê? Do teu corpo, da tua carne. Seu marido, sua esposa. Você vai trabalhar como? Você vai trabalhar só o espírito? Não. A tua carne, né? É a tua carne. Então é o teu corpo, a tua carne. Então quando Jesus diz aqui que a carne para nada servia, era uma natureza carnal dentro do contexto da lei. Eram as obras desta carne que não justificava o pecador diante de Deus. Por isso que Paulo disse em Efésios 2, 8 e 9: pela graça sois... A graça é o Espírito que vivifica. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente, um dom de... Aí no versículo 9, Paulo diz, Efésios 2, 8 e 9: não vem das obras. As obras eram da onde? As obras eram da onde? Da carne, que é da lei, tá? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a carne não serve para nada mediante a lei, para que ela não venha se gloriar. Então o Espírito da vida vivifica, levanta dentre os mortos. É por isso que Paulo falou também aos Efésios capítulo 2: fostes vivificados juntamente com Cristo. É por isso que o apóstolo João também falou em sua carta: passamos da morte, da lei, da carne, para a vida, Espírito. João diz isso: nós passamos da morte para a vida. É por isso que aquele povo lá no vale de Ossos Secos, eles estavam mortos em pecados e em delito. Aquilo ali era uma figura de linguagem, não era... Tem crente que pensa que aquilo era literal, né, gente? Pelo amor de Deus. O profeta estava preso na Babilônia, ele teve uma visão da condição de Israel, às margens do rio Quebar. E ele viu Israel como um vale, como um vale de ossos secos. Por quê? Porque Israel estava cativo, preso, morto. E aí o profeta viu aquilo, mas ele viu também Deus dizendo: você acha que reviverão esses ossos? O profeta: eu não sei, eu estou aqui preso também, minha mulher morreu no caminho, mataram ela, o Daniel está aí, Sadraque, Mesaque, está aí no templo, conseguiram até um cargo aí, né? Mas nós estamos aqui sofrendo. Passaram 70 anos lá, mas Deus deu uma visão: esse vale aí vai ressuscitar. Profetiza, profeta. E o profeta lá profetizou o vale de ossos secos. Aí o exército se levantou naquela visão, naquela construção, né, de revelação. E aí por último faltava o quê? O exército se colocou de pé, mas faltava uma coisa: a vida, o Espírito. O Espírito é que dá vida. E aí o Deus Criador de todas as coisas soprou, e aquele exército se colocou de pé. Mas quando aquela visão foi embora, o exército continuava morto na Babilônia. Mas a visão foi para depois da cruz. Era uma profecia. Quando Jesus morre e ressuscita, Paulo disse: nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, estamos assentados nos lugares
celestiais. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Então, o Espírito é que dá vida. A carne, a lei, que mantinha cativo o escravo, para nada servia. Porque as obras da lei, disse o profeta Isaías, é como trapo de imundícia. Para quem não sabe o que era um trapo de imundícia, né, dentro daquela cultura, dentro daquele contexto, era como se fosse uma mulher que está naqueles dias, que naquele tempo usava um pano, né, e aquilo era descartado, jogado fora, né? Então as obras dos homens diante de Deus é como aquele pano que ia para o lixo, era descartado, como a fralda de uma criança que está suja e é jogada fora, né? Melhorar para não parecer machismo isso aqui, mas era dentro da cultura do judaísmo. Então o Espírito que vivifica, a carne, a lei, para nada serve. Ah, irmão, como é que você vai me dizer? Aí vem aqui, ó, vem os pastores aqui religiosos, né? E vão dizer, esse homem é um herege. Como é que ele vai dizer que a lei de Deus, irmão, não serve para nada? Se foi o próprio Deus, aleluia, que deu a lei a Moisés no monte, esse homem é um filho do capeta. Como é que ele vai dizer que a lei não presta? A lei não servia para nada. Foi Deus que deu. Oh, sabidão. E Deus deu a lei para quê? Para justificar ou para condenar? A lei, a carne, não servia para justificar. É isso que Jesus estava falando. É só entender a fala de Jesus. O Espírito vivifica, a carne, a lei não serve para nada. Não serve para nada por quê, Jesus? Não foi teu pai que deu? Foi, meu filho, foi meu pai que deu no monte para Moisés aplicar sobre a casa de Israel. Mas a lei trazia estatutos, juízos, sentenças sobre o povo, condenação. Tanto é que pegaram a mulher em ato de adultério, levaram para Jesus e disseram, segundo a lei, essa mulher tem que ser apedrejada. Aí Jesus disse, vocês estão se cobrindo com a lei? Vocês estão usando a lei para matar essa mulher? Aí Jesus olha para a cara dele e diz assim, quem dentre vocês, segundo a lei, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra nela. Ninguém atirou, porque segundo a lei, a carne, as justificativas, ou as justificações da carne, não servia para nada. Porque a lei, disse Paulo, a lei dá força ao pecado. Deus deu a lei era espiritual, mas Paulo disse, nós fomos vendidos sobre o pecado. A fraqueza da carne, que não cumpria aquela lei que era espiritual, que veio da parte do Pai, que condenava. É por isso que Deus providencia Jesus para ser punido no lugar do povo, o substituto do seu povo, que pagou o preço pelo seu povo. Se a lei servisse, se a lei prestasse para justificar, Jesus só cumpria a lei e dizia, está tudo certo, mas ele teve que morrer para cumprir a lei. Ô irmão Elcio, eu pensei que a carne aí para nada servia, é por causa das paixões, também, mas aqui está dentro do contexto, vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai, nisso no monte Jesus com os discípulos, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está o quê? Perfeito. Teu espírito está pronto. Mas a carne, a lei, é fraca. O espírito está pronto, mas a carne, mas as minhas obras, mas a minha programação de oração na igreja, mas o meu jejum, pela lei, mas irmão, e a minha consagração, e os 21 dias de Daniel que eu passei na igreja, é fraca, perdeu tempo. Mas irmão, e a pacoteira que eu levei para o pastor, meu dízimo de 50 mil reais, eu não vou ser justificado. Não é teu dinheiro, não é obra. Mas irmão, eu dei até sopa, não importa, eu dei roupa, não. Então você quer dizer, irmão, que as minhas obras não contam como galardão, não como salvação. O que é galardão? Você planta, a alma generosa prosperar. A fé sem obra, ela é, como disse Tiago, mas não para ser justificado diante de Deus, porque ela acompanha os filhos de Deus, e não obras para você chegar diante de Deus peitando Deus. Ah, Senhor, eu sou muito merecedor, porque eu paguei o preço. Não,
As tuas obras é porque você é filho, porque você ama, porque você obedece. Não é para você ser, é porque você é. Minha filha, quando ela quer um sorvete, ela me obedece. Quando ela não quer nada, ela, meu pai, aí não obedece. Eu digo, mas ela deixa de ser minha filha porque obedeceu? Deixa de ser minha filha porque desobedeceu? Mas não ganha sorvete. Entendeu? Então os judeus queriam se justificar. Olha aí, nela não. Os judeus queriam se justificar diante de Deus por obras da lei, pela carne que é fraca, não dá certo. Era pela fé na obra de Cristo Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne era a lei, que era fraca. E por que eles tinham que vigiar e orar para não entrar em tentação? Porque Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13: não veio tentação sobre vós, senão humana, na carne, na natureza. Mas antes, com a tentação, Deus também dará o escape, para que possais escapar. A saída, para que possais escapar. Então o espírito estava pronto, mas a carne, que era a lei, era fraca. Irmão, mas a lei era de Deus, a lei não era fraca. Não? Então vamos lá, vamos continuar lendo. Olha lá, Hebreus capítulo 7, versículo 18. Pois com efeito, o primeiro mandamento... Qual foi o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nesse contexto era a lei, É porque era o primeiro, não era o que Jesus deu, Pois com efeito, o primeiro mandamento, pacto, aliança, lei, é abirrogado, tira. Por causa de quê? Da sua fraqueza e o quê? Pronto, todo mundo tem essa Bíblia, é só ler. Então a lei era fraca, a carne que era fraca lá, era por causa da lei que era fraca. A lei era fraca. Porque a lei era fraca, porque a lei não justificava, Jesus veio, tirou a lei. Aí diz a carta aos Hebreus: tira o primeiro para estabelecer abirrogou o primeiro, sai o primeiro para entrar o segundo pacto, a segunda aliança. Então a lei era fraca, a lei era constituída em fraqueza. Pois com efeito, o primeiro mandamento, que no caso aqui era a lei, o primeiro pacto, a primeira aliança, a lei, é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Irmão Elcio, mas a lei de Deus era inútil para justificar o pecador? Sim. Ela não era inútil para aplicar na comunidade de Israel como a sociedade, como um povo que precisava de disciplina. A lei disciplinava. A lei era útil para puxar a orelha do adúltero. A lei era útil para puxar a orelha do mentiroso. A lei era útil para punir o transgressor, o invejoso, o cobiçoso. Então a lei era cheia de regras para doutrinar e para manter o povo na linha, porque se não tivesse aquela lei, o povo, misericórdia. Então a lei era útil nesse sentido, mas a lei era fraca, era inútil para salvar o pecador, porque a lei não salvava ninguém. Ela era fraca nesse sentido. Quem está entendendo? Tá claro aí? Claro, né? Porque se você interpreta errado, o irmão disse que a lei não prestava para nada. Para quê? Para justificar. Então quando um pastor diz assim: você tem que praticar a obra da lei. Praticar a obra da lei para quê? Se é para eu praticar a obra da lei, por que Jesus tirou a lei na cruz? Porque ele cumpriu a lei e rasgou o escrito de dívida. Se é para praticar a obra da lei, porque Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Porque o pastor que manda cumprir a lei, ele só pensa em algumas coisas para beneficiar ele mesmo, Então ele quer jejum, tem respaldo na lei. Ele quer dízimo, ele inventa que dízimo é dinheiro, Porque na Bíblia o dízimo nunca foi dinheiro. Mas enfim, ele quer dinheiro, ele inventa respaldo na lei. Ele quer prender as pessoas no templo, ele inventa respaldo na lei. Eles querem inventar sacrifício no pseudo altar, eles vão para onde? Para a lei, porque na graça não tem isso. Se eles forem para depois da cruz, eles não encontram altar. E como é que o pastor vai sobreviver sem altar? Aí ele tem que correr para a lei. É por isso que eles não querem dizer que a lei acabou, porque o pastor quer que as pessoas venham sacrificar no pseudo altar. Aí depois da cruz, cadê o altar? Me mostra o altar depois da cruz? Não tem, porque o último altar foi a cruz.
onde Jesus, o Cordeiro, foi sacrificado, porque o altar na Bíblia não era uma plataforma, era uma caixa quadrada de madeira de acácia revestida de bronze, onde jogava animal e tocava fogo. Está vendo que está tudo errado? Mas eles dizem, você tem que sacrificar no altar. Sacrificar no altar era literalmente morrer, matar o animal, né? Então eles vão, hoje eles dizem que sacrificar é deixar o envelope, né? Até o sacrifício mudou. Pastor, mas sacrificar lá no altar não era dar animal para ser molado? Mas na graça não é dar animal, mas não. Na graça é dar o real. Sabido. Não tem nada de real. Você tá mentindo, como diz uma menina aí no meme. Você tá mentindo. Já viu aquela menininha do meme? Você tá mentindo. Pois com efeito o primeiro mandamento, o pacto, a aliança, a lei, é abrogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. Irmão, mas isso aqui que você colocou aqui entre parênteses não tem na Bíblia. Irmão, é uma aula didática. Eu estou colocando aqui para mostrar que era o mesmo, dá o mesmo sentido, só para clarear nossa mente, facilitar. Você pega uma Bíblia toda adulterada, que não explica claramente, a gente tem que se esforçar para entender, interpretando os textos adulterados e melhorar a consciência dos irmãos. Só isso. Não está nada em adulteração aqui, eu fraudulei. Não, está a mesma coisa. Tá? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Paulo falando da lei. É sério, irmão? Tem mais? 19. Pois a lei nenhuma coisa... Aí está escrito. A lei não aperfeiçoou nada. Nada. Por isso que ela era inútil. E aí eu volto a dizer, desculpa aqui toda hora. Então você está dizendo que Deus errou? Não, Deus não errou, irmão. Mas aquilo teve um período. Aquilo teve um propósito. Você lembra quando Moisés desceu do monte com o rosto glorificado? Ele botou o que no véu? Ou no rosto? E por que ele botou um véu? Por causa da glória que ia desvanecer acabando, não é isso? Aquilo representava o quê? Que a lei teria um fim. A glória da lei teria um fim, ia acabar um dia. Só isso. Então quando Moisés desceu com o rosto glorioso, ele teve que colocar logo um véu, porque naturalmente aquilo ia acabando. E Paulo falou aos Hebreus: o que está envelhecido, perto está de desaparecer. Falando da lei, que a lei ia desaparecer. E o ápice do desaparecimento da totalidade da lei foi no ano 70, quando Jerusalém foi invadida e derrubou o templo lá dos judeus, onde ali parou de praticar o dízimo, as lavagens, as oblações, os sacrifícios, os sacerdotes dos homens, acabou tudo ali, né? Então, Jesus começou a obra perfeita na cruz, disse está consumada no plano espiritual, mas no plano jurídico, a lei estava de pé por causa do templo e o falso sacerdócio que funcionava lá dentro. Que Jesus chamava eles de ladrões, salteadores, em João 10, tá? Você vê que está tudo conectado, uma coisa a outra. Tem nada solto. O sistema que gosta de pregar coisa fora de contexto. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida, entra outra coisa, entra uma melhor esperança. Qual seria essa esperança? A consumação, a plenitude da graça de Deus, ou seja, o conhecimento que iria alastrar sobre a terra, sobre aquilo que Cristo fez. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de quem? De Deus. As pessoas estavam fora, separados de Deus na lei. A lei não unia, a lei separava. Jesus veio para reconciliar, juntar o povo que estava separado de Deus. Então a introdução dessa esperança para aproximar o povo de Deus era justamente a mensagem que Jesus pregava, o Espírito. Por quê? Porque a carne, a lei, para nada. A carne a lei, fraca, é inútil, como nós lemos, e não aproximava de Deus. Pelo contrário, condenava as pessoas diante de Deus, como nós lemos em João capítulo 8.
Quem era o introdutor da lei, ou seja, o precursor da lei, aquele que trouxe a lei? Moisés, não é isso? Está aqui, ó. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada por Moisés. A lei que Deus deu por meio de Moisés, ela só acusava o povo. Aí você abre aí na sua Bíblia aí, João, tem aqui não, João 5,45, o que é que tem lá escrito? Aí Jesus dizendo: eu não acuso vocês perante o Pai, há um que vos acusa perante o Pai. Quem? Ah, eu pensei que era o capeta. Moisés. Então era Moisés que acusava, porque Moisés ali é representado pela a lei. Então a lei acusava. Ô irmão, mas aqui Moisés já tinha morrido em João 5,45. Claro que já tinha morrido, há milênios atrás. Mas a lei ainda estava e a lei foi dada por Moisés. João 5,45. Não sou eu, Elcio. O próprio Jesus disse: eu não acuso vocês perante o Pai, há um que vos acusa. E ele diz: Moisés, em quem vós esperais. Ou seja, em quem vocês esperam é esse Moisés, ou seja, a lei, ou seja, a carne que é fraca, que está acusando vocês. Aí lá em Apocalipse tem uma outra linguagem que é o mesmo sentido, mas uma linguagem em figura, ou uma figura de linguagem, que diz assim: porque o acusador de vossos irmãos, que os acusava de dia e de noite, foi derrubado. O que foi derrubado? A lei na cruz, ou com a queda do ano 70 lá do templo, né? Então a lei foi derrubada. O acusador de vossos irmãos. Irmão? Então era da família. Quem acusava era parente. E Moisés era o quê? Irmão deles. Então era o irmão que acusava perante o Pai. Porque o acusador de vossos irmãos era a lei de Moisés que caiu, tá? Vamos lá. Hebreus 7:28. Olha que interessante aqui também, ó. Pois a lei constituiu, olha que interessante, a lei constituiu, não estava constituindo mais, porque tem gente aí dizendo até hoje que ele é sacerdote. Tem um pastor famoso aí, né, o Malacheia, que ele disse um outro dia assim: você não invente de pegar seu dízimo e fazer o que você quer. O dízimo é para ser entregue ao sacerdote. Bonito. Aí ele se coloca como sacerdote e diz que você tem que entregar o dízimo para ele. Pois a lei constituiu, não está constituindo, sumos sacerdotes a homens o quê? Fracos. Mas a palavra do juramento, qual foi a palavra do juramento? A graça, a nova aliança. Mas a palavra do juramento, que veio o quê? Depois ou antes? Se veio depois da lei, então a lei não existe mais, irmão. Que conversa é essa de pregar lei? A palavra do juramento, que é a graça, veio depois da lei. Constituiu o Filho, Jesus, perfeito até domingo que vem, para todo sempre. Então os sumos sacerdotes eram fracos por causa da lei. Mas o Filho, Cristo, é perfeito por causa da graça. Você está em Jesus ou em Moisés? Você está na graça ou está na lei? Por que as pessoas dizem que estão em pecado? Porque elas se veem na... Porque elas dizem que estão em maldição? Porque elas se veem na... É por isso. Eles dizem que estão em condenação, em maldição... porque eles se veem na lei. Porque quando eles se veem em Cristo, eles se veem perfeito. Não, irmão, mas o texto aqui está dizendo que foi o Filho, com F maiúsculo, que está falando de Jesus, que foi o Filho perfeito para sempre. Não está dizendo que você foi perfeito. Queridos, se os sumos sacerdotes eram fracos e a comunidade que seguia os sumos sacerdotes também era fraca, se o Filho é perfeito, nós também somos. Matou a charada? Ele é, nós somos o que ele é. Nós estamos nele. Não, irmão, mas aqui o perfeito era ele. Você quer dizer que você é perfeito? Eu perfeito? Nele.
Você perfeito? Nele. E na carne? Fraco. Porque a carne representa a lei. A carne representa as tuas obras. A carne representa o teu paga-preço. A carne representa os teus esforços. E a graça representa a cruz, obra consumada, realização de todas as coisas. Nós estamos nele. Aplauda, ele é digno. Terra, não é terra não, é céu. Não é terra, é céu. É a aliança que desceu do alto. Que Paulo dizia, Nova Jerusalém, ataviada, que o povo até hoje acha que é uma cidade física. Eu vou trazer essa mensagem completa próximo, daqui a pouco, em breve. Para o povo tirar isso da mente. Não, eu vou andar na rua de ouro e de cristal. Nós vamos trazer um estudo dentro da Bíblia para você entender mastigado o que significa. Então a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. Então todo mundo era fraco. Mas a palavra do juramento, a graça, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Mas aqui é o Filho. Ah é? Nós somos filhos também. Olha lá, Colossenses capítulo 1, versículo 28. O qual nós anunciamos. Nós anunciamos o quê? O perfeito. Nós anunciamos quem? O perfeito. Ele não é perfeito? Nós anunciamos quem? O perfeito. O qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem em Cristo. Em Cristo, todo homem perfeito nele. Às vezes eu me surpreendo com a mensagem da graça, porque é uma mensagem simples, mas por que esses homens dificultam tanto, gente? Eles querem amarrar a mente do ser humano, não querem deixar o povo aprender, não. Eles têm medo de perder o controle das pessoas. Liberte as pessoas do medo, rapaz. Pregue a palavra. As pessoas vão te amar, as pessoas vão te honrar, as pessoas vão te respeitar pela sinceridade e pelo teu caráter, não é pelo teu cabresto, não. Porque a pior coisa é você admirar uma pessoa porque você tem medo dela, ou porque você acha que ela é alguma coisa superior a você. Não. A gente tem que aprender a admirar as pessoas pelo que as pessoas têm e são. É uma senhora que dá conselho, é um senhor que tem uma experiência de vida, é um profissional que executa um trabalho com excelência. Pronto. É assim, não porque ela diz que é alguma coisa. Eu sou. Você não é nada. Quem é Ele? Estão os perfeitos nele. Como aquele homem que, segundo a lei, batia no peito. Eu jejuo 3 vezes na semana. Eu dou dízimo de tudo o que eu possuo. E eu não sou como esse pobre pecador. Jesus disse, 2 orações não passou como diz o sistema, não passou do teto. Aí o pecador, Senhor, eu não sou digno, eu não sou merecedor, preciso da tua graça. Esse desceu justificado, porque ele não tinha, ele confiava em quem tinha. Ele não dizia que era, ele dizia que conhecia alguém que é. É isso? O qual nós anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando, tem que ensinar, né? A todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para eu te apresentar perfeito, você precisa conhecer a palavra. Ô irmão, mas é você que me apresenta perfeito? Porque eu apresento o Evangelho. Aí no Evangelho você se vê perfeito. Olha lá, Colossenses 2,10. E estais em quem? Nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é a cabeça de todo principado e potestade. Você está perfeito no Senhor, abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Essa é a nossa verdadeira identidade. Amém, irmãos? João capítulo 3, versículo 6. Quem lembra de Nicodemos? Nicodemos era o quê? Um príncipe, um mestre. Mas de quê? Da lei. Mas você lembra que nós lemos na mensagem off aqui, que Deus deu
mestres, apóstolos, pastores e doutores? Nicodemos era um mestre. Nicodemos era um doutor. Era um príncipe da lei. Mas quem é da lei não edifica a igreja. Deus tinha dado, mas ele não edificava a igreja. Tanto é que quando ele vê a igreja seguindo Jesus, ele começa a olhar. Mas ele era um homem muito importante. Vamos lá, é como se ele fosse hoje um governador, um deputado, que passa aí na frente, ouve a mensagem e diz: rapaz, gostei dessa mensagem, gostei desse pregador, mas eu não posso entrar aí não, um lugar muito humilde, eu sou famoso, eu prefiro ir para aquele outro lugar que tem ar-condicionado, tem poltronas acolchoadas, que o pastor me chama para sentar na tribuna. Aí o deputado vai para lá, chega lá, ele vira escravo, ao invés de entrar aqui e virar, se entender que ele é filho. Aí Nicodemos era esse homem importante na sociedade judaica. E aí, para ele não se expor, o que foi que ele fez? Diz o texto que ele foi ter com Jesus à noite. Ele foi se encontrar com Jesus à noite. Ele viu que não tinha mais ninguém com Jesus, ele foi lá, talvez no momento de oração de Jesus, tal. E aí ele foi lá e disse: mestre, mas o mestre não é tu? Mas ele reconheceu que era Cristo. Eu sei que tu és vindo de Deus, que ninguém faz o que tu faz se Deus não for contigo. E aí ele começou a enaltecer Jesus. Aí Jesus diz assim: Nicodemos, que nasce da carne? João 3,16, Jesus falando para Nicodemos: o que é nascido da carne, lei, é o quê? É carne. O que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito, é graça. O que nasceu da carne é carne. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus disse assim: é necessário você nascer de novo. Aí Nicodemos disse assim, não entendendo nada. Nicodemos disse: mas eu já sou velho, eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente. Aí Jesus disse: você não está entendendo, porque você é natural. Agora é engraçado que quando os pastores pregam essa mensagem do homem natural, ele diz que o homem natural é quem está pulando carnaval. O homem natural é um bandista, é o católico, que os crentes todos são espirituais. Não. Primeiro que Paulo chegou para a igreja, está lá em 1 Coríntios, leia capítulo 3. Paulo disse assim: vocês são carnais, vocês não são espirituais, vocês não estão preparados para receber o alimento sólido, vocês agem como meninos em Cristo. É de Cristo, mas são meninos. Vocês são carnais. Eu não vos pude falar a vocês como as espirituais, porque vocês não entendem. E aí, se você ler a carta toda de 1 Coríntios, você vai ver a meninice que era aquele povo. E falava em outros idiomas na hora que não era para falar. E o jovem se relacionava com a mulher do próprio pai. E na festa de confraternização, festa ágape, que não tem nada a ver de Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, uns comiam, bebiam, se embriagavam e deixavam outros com fome. Era uma confusão, irmão. E quando um estava profetizando uma palavra, o outro entrava no meio. Ô, meu irmão, se você está falando, pessoal, aí a irmã Cris, o irmão Sandro está aqui dando uma palavra, aí eu estou com o microfone, o irmão falando uma coisa e atrapalhando. Ô, rapaz, deixa o rapaz falar, depois você fala. Aí em Coríntios era assim, um irmão ia falar uma coisa, todo mundo atropelava, todo mundo falava. Paulo: o espírito do profeta, o teu espírito é sujeito a você, rapaz, calma aí. Quando um falar, o outro fica escutando. E quando você tiver alguma coisa para falar, espera o outro terminar, seja educado. Que a obra do Senhor, dizendo Paulo, era ordem e decência. O povo nem isso tinha. E as mulheres de Corinto, o pregador falando lá a palavra, tá a mulher com o marido. Aí Paulo disse: vocês mulheres, fiquem caladas na igreja. Se vocês têm alguma dúvida, pergunta os maridos de vocês em casa.
Aí vem os machistas, é por isso que a palavra de Deus diz que mulher não pode pregar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo estava repreendendo uma atitude dentro da reunião, onde as mulheres não estavam ouvindo a mensagem e discutindo com o marido, perguntando como que era, como que não era. Até porque o mesmo Paulo fala na mesma carta, que quando as mulheres profetizassem, então as mulheres falavam, que colocasse um véu na cabeça, que o véu tinha sido dado no lugar do cabelo. Aí tem outro contexto, porque naquele contexto as mulheres tinham a cabeça rapada, porque estava vindo de uma cultura de idolatria lá da deusa Diana, e elas tinham como profissão, como liturgia religiosa, serem prostitutas, e aí o cabelo era raspado, e aí Paulo diz, quando o cabelo crescer, tira o véu. Tá bom, gente? E aquele véu ali não tem nada a ver com o véu de Moisés, que era a doutrina, é outra história, tá? Isso tem que ser explicado também, que o povo não entende. O véu da mulher de Corinto é uma coisa, o véu de Moisés é outra história. O véu de Moisés é no coração, é na mente, é no entendimento. O véu das mulheres em Corinto era uma questão para proteger as mulheres que Paulo tinha ganhado pelo Evangelho para Cristo, e anteriormente elas eram prostitutas da deusa Diana e ficavam ao redor do templo da grande Diana dos Efésios, e elas tinham a cabeça raspada. Paulo pregou, elas eram filhas de Deus, acreditaram na mensagem, começaram a se reunir. Para não serem criticadas, vilipendiadas, Paulo disse, coloca um véuzinho. E o véu não era aquele pano branco que tem uma congregação que usa não, tá? O véu era a burca. Era só o zoinho lá de fora, ó. Tá, gente? Vamos lá. O que é nascido, aí Jesus disse para Nicodemos, o que é nascido da carne, da lei, é carne. O que é nascido do Espírito, graça, é Espírito. Faltou a segunda parte, não, é Espírito. Então o que nasceu da lei, da carne, ele é carne, ele não compreende. Mas quem nasceu do Espírito, quem entendeu o Evangelho da Graça, ele compreende. Olha lá, 1 Coríntios 2,14, Paulo falando para a igreja. Olha lá. Ora, o homem natural, carne, lei, não aceita, não entende as coisas do Espírito de Deus, graça. O homem natural que está vivendo a lei de Moisés, não porque Jeremias, aleluia, não porque Eliseu botou um machado, o machado afundou e ele colocou lá o cabo do machado e o machado subiu. E aí, vai trazer que edificação para a tua vida? Isso foi história. Então vamos fazer aqui a campanha do machado que vai... Não, irmão, não tem nada a ver. Aquilo é uma história. Ah, mas aconteceu. Sim, mas foi uma coisa ali, um propósito específico ali. Não, porque a capa de Elias, e Elias passou por cima de não sei de quem, e nós vamos fazer aqui, deixa eu tirar logo a minha aqui, nós vamos fazer aqui a campanha do paletó. Não, irmão. Então, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. O homem natural, da lei, da carne, que vive tentando se justificar por meio de jejuns, de pagar preço, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, da graça. Por quê? Porque lhes parece o quê? Claro que parece loucura. Paulo diz que nós somos salvos pela loucura da pregação. Loucura para quem? Para quem não entende. Porque lhes parecem loucuras e não pode entender, porque elas, as coisas do Espírito de Deus, se discernem espiritualmente. Ela vai me matar, Vera? Vera de dizer que o horário está acabando, ela está lá com a mão no gogó. Tem alguém me ameaçando aí? Tá acabando, Vera, tá acabando, vamos lá. É brincadeira, tomei um susto aqui agora. Quem quer me degolar? É Paulo em Homer? Eu sei, calma aí. Hoje é domingo. Olha lá. Porque lhes parecem loucuras e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Já vou antes que venha aqui um... 1 Coríntios capítulo 2, agora que eu vou demorar para pirraçar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne tudo muito bem, e de ninguém ele é. Viu aí?
Aí Jesus disse assim: se vocês não comerem da minha carne, vocês não têm vida comigo. Aí o homem natural, que não entende as coisas do Espírito, ele diz: ih, rapaz, hoje é dia de Santa Ceia na igreja, vamos comer o corpo do Senhor. Aí chega lá o pastor dá o pão, ele diz que você está comendo o corpo do Senhor. Eles não entenderam que o que Jesus quis dizer não tem nada a ver com pão. Se vocês não comerem da minha carne, vocês não têm vida comigo. É se vocês não entenderem a minha mensagem, só isso. Se vocês não entenderem o meu sacrifício, vocês não têm vida, porque a vida só há através do meu sacrifício. Na lei vocês estão mortos. Era isso, não era. Aí tanto é que os judeus disseram: nós vamos porventura comer a sua carne e beber o seu sangue? Não, irmão, vocês não entendem porque vocês são naturais. O homem natural não compreende. Jesus estava falando em uma linguagem espiritual e os carnais querendo matar ele porque não entendia. Tanto é que eles não entendiam que Jesus disse assim: Abraão não disse isso. E eles disseram: ah, é? Você não tem nem 50 anos e conheceu Abraão como? Eles não entendiam, né? Olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 3, diz assim: porque o que era o quê? Impossível é o quê? Era impossível, a lei não resolvia causas espirituais, não justificava o pecador, porque o que era impossível a lei, visto que estava fraca pela carne, viu? Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne, do pecado, dentro da lei, e por causa do pecado, condenou o pecado na... Pronto, o pecado foi condenado na carne. O pecado não tem vida, porque ele está preso na carne, condenado. Ele não te domina, como disse o próprio Paulo, Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem tem que dominar vocês, quem tem que dominar a igreja, é a graça de Cristo, e não a lei que dá força ao pecado. Porque a lei era fraca. Pela lei era impossível justificar o pecador. Gálatas capítulo 5, versículo 16, corta para mim. Digo, porém, andai na graça, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, que havia mediante o contexto da lei, as inclinações. Ô irmão Elson, mas a inclinação da carne na lei, tudo bem, tinha punição. E hoje eu posso viver na inclinação da carne, visto que não tem lei? Pode. Mas não tem lei para me punir. E para que precisa de lei para te punir, sendo que tem as leis constituídas pelos homens, que vai punir o ladrão, o agressor, né? Aquele que faz coisa indevida. Ah, mas se eu adulterar, o delegado não vai me prender. Mas tu acha que vai passar isento? Não vai ter consequência não? Não vai destruir sua família, não vai destruir seus filhos? Ou seja, tudo que o homem planta, o homem colhe, independente se tinha lei para punir ou não. É uma questão de consciência, né? 17. Porque a carne luta contra... Querido, a lei e a graça é igual a água e óleo, não se mistura. Ou é uma ou é outra. Porque a carne luta contra o espírito. A lei e a graça, o filho e o escravo, e a carne e o espírito. O teu entendimento, ele é espiritual, mas a tua carne, não. A tua carne, ela é fraca. Então haverá uma luta em você. Você quer fazer o bem, mas a tua natureza humana, ela às vezes te inclina para o que é errado. E este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Eles se opõem um ao outro. Vamos adiantar. Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, graça, já não estáis debaixo da... Pronto. Se você diz assim: não, irmão, eu preciso ser guiado pela lei de Deus, eu preciso ser guiado pela lei de Moisés, né, que Deus deu a Moisés, eu preciso praticar a lei. Se você estiver debaixo da lei, você está separado da graça de Cristo. Você decaiu da graça de Cristo. Você não está em Moisés, você está em Cristo.
Nós temos uma mensagem antiga aqui, né? Casados com Cristo e paquerando com Moisés. As pessoas estão em Cristo paquerando Moisés. Gálatas 4, 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de quê? De mulher, nascido debaixo da... Viu que Jesus nasceu debaixo da lei? Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, onde Jesus está fazendo a obra, ali não é a graça, ali não é a nova aliança, ali é a lei, é Jesus cumprindo a lei, tá bom? A nova aliança, a graça, só nasce depois que ele vai para a cruz e derrama o sangue. Aí começa a nova aliança. Debaixo da lei. Para quê? Para resgatar os que estavam debaixo, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Jesus, ele morreu para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Então Jesus de Nazaré morreu para me resgatar? Não. Eu não estava debaixo da lei. Mas Jesus de Nazaré morreu para me salvar? Não, sim e não. Ele não morreu para me salvar de pecado, da lei, mas ele morreu para me salvar da minha ignorância, me salvar do entendimento deturpado que nós tivemos. Ele morreu para nos salvar de uma condenação que foi imposta durante milênios pela religião. Foi Jesus que te salvou do medo do inferno, do medo de perder a salvação que ele mesmo deu, da eternidade, melhor dizendo. Tá? Então tudo tem o seu contexto, né? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você não recebeu a adoção, você é filho, porque você nasceu depois da obra consumada. Eles que viveram na lei, debaixo da lei, eles foram adotados. Quando nós nascemos, nós já nascemos perfeitos no Pai. E hoje ele está adotando ainda os judeus? Não, todos que nasceram, que são eleitos do Pai, nasceram filhos perfeitos para sempre. Irmão Elcio, você está pregando aqui universalismo? Todo mundo é filho de Deus? Não, irmão. Não, tá? Filho de Deus é um povo exclusivo, específico, que ele chamou no Espírito. Não só da nação de Israel, mas no Espírito. Agora, a criação de Deus, tudo foi criado pelo Deus eterno. Ele criou todas as coisas. Filhos eleitos são os espíritos aperfeiçoados em amor, tá? Aqueles que naturalmente reconhecem e vivem a fé na obra redentora. E quem não é filho pode se tornar filho? Não. Agora, quem é escravo pode se tornar filho, porque é um filho vivendo como escravo. Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, é porque sois, não é porque serão. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações, mente, o Espírito de seu Filho, Cristo, que clama. Abba Pai é uma expressão em hebraico que quer dizer meu paizinho, meu pai, meu papai. Você só pode reconhecer Deus como Pai através do Espírito do Filho, do Cristo, que ministra em você, no teu coração, na tua mente. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de... Pronto, então é o Espírito que guia, não é o pastor que guia, não é a igreja que guia, é o Espírito que te conduz, que te guia. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. O que era o espírito de escravidão? Aqueles que estavam debaixo da lei. Paulo explica isso em Gálatas capítulo 4. É só ler o capítulo 4 de Gálatas, principalmente nos versículos 19 em diante, 22 em diante.
Então quem eram os escravos? Aqueles que estavam debaixo da lei. Mas eram filhos? Sim, mas eram filhos da escrava. E quem era a escrava? Paulo faz uma analogia dizendo que era a egípcia Agar. Que correspondia ao quê? A lei, ao monte Sinai. Ou, melhor dizer, Sara, tá? Que correspondia à lei, ao monte Sinai. Aí Paulo diz, nós somos filhos da livre, da nova e eterna aliança. Olha lá. Porque não recebestes o espírito de escravidão para estardes com medo. O que tem de crente com medo, irmão? Você não recebeu o espírito de escravidão para estar com medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E aqui nós encerramos Romanos 8:16. E o pastor chama você para fazer a confissão na frente da igreja. Ah, não é assim. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é porque você levanta a mão, não é porque você se batiza nas águas, não é porque você dá dízimo, não é nada disso. É o Espírito de Deus que está no nosso espírito, que testifica que você é um filho de Deus. Ô irmão Elcio, então pode alguém que é de outra religião receber essa testificação? Sim ou não? Mas irmão, você sabe que no catolicismo tem idolatria. E se eu te provar que no cristianismo, no mundo gospel, tem mais idolatria do que no catolicismo? Então não é a igreja X ou Y, não é o pastor ou o padre, não é o pai de santo ou o guru que determina de quem você é. É o próprio Espírito de Deus que fala com você. Agora, a doutrina e o ensinamento, cada um vai ter aquilo que se adequa. Eu não gosto daquele estilo, eu gosto desse estilo. A mulher diz assim, eu não gosto de vestir calça. Então ela diz, eu vou para aquela igreja porque eu acho que é a certa, que a mulher não pode vestir calça. Aí a outra que diz, não, eu gosto de vestir calça. Aí ela vai para aquela que ela se identifica e ela veste calça. O outro vai, pode tirar a barba, não pode, vice-versa. Então essas coisas são usos e costumes, não tem nada a ver com ser ou não ser filho de Deus, tá bom? Então fique com essa palavra, graça e paz, e até a próxima. E eu vou correr para não cair na Iberalina.